Olá, eu sou o professor Humberto Elias Lopes. Muito obrigado por assistir essa webaula sobre funções da administração. Essa webaula é a primeira de uma série de 4 aulas nas quais abordarei esse tema. Aqui, como o título mostra, eu começarei pela primeira função, que é a função de planejamento. Mas as outras funções também serão abordadas nessa série. Além do planejamento, eu falarei sobre organização, falarei sobre direção e, por fim, falarei sobre a função de controle. Essas 4 funções formam um ciclo que permitem ao gestor ter uma ideia mais clara do que, afinal de contas, trata a administração, do seu objeto de interesse, que é a gestão das organizações em geral e das empresas em particular. Bom, primeiramente, para falar de função de planejamento, nós precisamos definir o que é planejamento. E aí a definição bem simples disso daí é: planejamento é uma função responsável por definir objetivos, metas e planos para a empresa. Aí eu queria fazer uma pequena distinção entre objetivos e metas. São dois termos normalmente utilizados como sinônimos pelas pessoas e, na verdade, eles não são sinônimos, são termos complementares, mas diferentes entre si. Os objetivos dizem respeito a determinadas ações, determinadas coisas que a empresa quer fazer, mas num sentido mais genérico, sem marcar um tempo determinado, sem marcar uma quantificação relativa a isso. Por exemplo, eu entendo como objetivo quando uma empresa fala que ela deseja aumentar sua receita bruta de vendas. Tá aí, nada mais claro do que isso. Você tem um verbo, aumentar, tem um complemento aí, a receita bruta de vendas. Mas você não está estabelecendo nenhum período dentro do qual isso deve ocorrer e nenhuma quantificação, ou seja, de quanto deve ser esse aumento? De 2%, 3%, 10%? Não sei, você não colocou isso. Então, se você não colocou tempo nem quantificação, então esse aumentar a receita bruta de vendas é um objetivo. É um lugar, algo aonde você quer chegar. Agora, se eu acrescentar tempo e quantificação a esse mesmo objetivo, então ele deixa de ser um objetivo e passa a ser uma meta. Então eu posso pegar, ao invés de dizer que eu quero aumentar a minha receita bruta de vendas, eu posso falar que eu quero aumentar a minha receita bruta de vendas em 1% ao ano durante os próximos 4 anos. Pronto, aí sim eu acrescentei tempo e acrescentei uma quantificação. Aquele objetivo deixou de ser objetivo e passou a ser algo mais concreto, mais palpável, que é uma meta. Então, objetivos e metas, eles são muito distintos entre si. A partir dos objetivos é que você deriva as metas. Então, quando a gente fala de planejamento, isso aí é muito importante, porque no planejamento, normalmente, nós trabalhamos com objetivos. E depois nós vamos definir as metas. Então, objetivos e metas são complementares, eles estão muito relacionados entre si, mas são distintos, são conceitualmente distintos. Bom, então além de definir objetivos e metas, o planejamento também define os planos. Os planos aqui estão sendo utilizados no sentido mais genérico, de um conjunto de ações necessários para se atingir determinados objetivos e determinadas metas. Então, tudo aquilo que você vai fazer para atingir aqueles objetivos e metas, eu estou chamando aqui de planos, no sentido mais genérico. Bom, agora, o planejamento, ele não é único. Existem vários tipos de planejamento e esses tipos estão muito ligados, conforme nós veremos, aos níveis da organização. Bom, mas são 3 tipos de planejamento. Primeiro, o estratégico, que é o mais conhecido deles, depois o tático e, finalmente, o chamado planejamento operacional. Bom, para nós entendermos o que cada um faz, vamos retomar aqui um conceito que é muito conhecido, que é o de níveis da organização. Todo mundo conhece isso daí. A organização aqui está representada por essa pirâmide e ela está dividida em 3 níveis. Na base eu tenho o chamado nível operacional, que é onde fica aquilo que nós usualmente consideramos o pessoal de linha de frente. Por exemplo, num banco, o pessoal do nível operacional são quem? Os caixas, que atendem ali diretamente o cliente, os escriturários, que ficam ali no serviço de apoio, muitas vezes de apoio aos próprios caixas. Todo esse pessoal está ali atendendo, é nível de frente. Uma companhia aérea, quando você chega no aeroporto, o pessoal do nível operacional é aquele pessoal que está lá no balcão fazendo o check-in das pessoas. Então, esse é tipicamente o nível operacional. É o nível mais baixo na hierarquia da empresa.
Não significa que ele não seja importante, mas hierarquicamente é o que está mais baixo na cadeia de comando aí da empresa. O segundo nível, que está acima do operacional, é chamado de nível tático. O nível tático é onde nós colocamos aquilo que nós usualmente denominamos de média gerência. São os gerentes, os supervisores, algumas vezes, dependendo do tipo de organograma da empresa, chefe de equipe pode ser considerado como nível tático. Então depende aí do tamanho da empresa, depende do que ela estabeleceu no organograma. Mas é um nível em que você já tem aquelas pessoas que usualmente comandam outras pessoas. Por isso, muitas vezes, elas não são consideradas nível tático, e sim nível. Não são consideradas, desculpe, nível operacional, e sim nível tático. Tá? Muitas vezes elas comandam pessoas que comandam outras pessoas. Aí fica mais clara ainda essa distinção entre o tático e o operacional. Finalmente, nós temos um nível mais alto aí, que é o chamado nível estratégico, que é onde ficam os diretores, o presidente da empresa. Isso é chamado de alta administração da empresa. Então, os 3 níveis da organização são esses aí: estratégico, tático e operacional. Bom, o que isso tem a ver com o tipo de planejamento? Se nós fizermos uma tabela aí, com algumas colunas, uma coluna com o nível da organização, o tipo de planejamento associado a esse nível, quem faz esse planejamento e por que faz esse planejamento, nós vamos entender isso daí muito bem. O primeiro nível da organização é o nível estratégico. No nível estratégico, o planejamento que é feito é o chamado planejamento estratégico. Ele é feito pela alta administração, porque ele tem por finalidade estabelecer diretrizes para a empresa como um todo. Bom, quando eu falo que ele é feito pela alta administração, se você alguma vez participou do processo de elaboração de planejamento estratégico, pode vir uma dúvida na sua cabeça agora. Pode dizer, poxa, mas espera aí, eu não faço parte da alta administração, mas eu já participei da elaboração desse planejamento estratégico. A empresa já me convocou, participei ali, gastei 4 fins de semana dando contribuições e todo um processo, e tendo reuniões e discussões com os outros para elaborar o planejamento estratégico da minha empresa. E eu sou do nível operacional. Então essa sua informação está errada. Não, não está errada. O que acontece é que os manuais de planejamento estratégico, que são esses livros especializados nesse assunto, eles estabelecem que não é bom para a empresa estabelecer um planejamento estratégico só pela alta administração, ou seja, juntam-se ali os diretores e o presidente da empresa, vão para uma sala e fazem um planejamento estratégico e depois comunicam a empresa. Isso daí pode causar uma dificuldade tremenda para a empresa na hora da implantação desse planejamento estratégico. Por quê? Ninguém do nível operacional nem do nível tático participou disso daí. Então é um documento totalmente imposto de cima para baixo. As pessoas tendem a ser mais resistentes a aceitar esse tipo de postura. Ou seja, na hora de implantar o planejamento estratégico, feito só pelos diretores e pelo presidente, a empresa pode ter muitas dificuldades. Então, por essa razão, não é aconselhável elaborar o planejamento estratégico sem ouvir os demais níveis da empresa. Então, o que acontece? Na hora de elaborar, é normal que a alta administração convoque funcionários dos níveis operacional e tático para participarem desse processo de elaboração do planejamento estratégico, dando ideias, dando contribuições, dando sugestões. Mas quem efetivamente elabora o documento final e define, olha, o planejamento estratégico da nossa empresa é esse aqui, é a alta administração. Isso daí não tem jeito. Então, o pessoal do nível tático e do nível operacional colabora, mas quem define qual vai ser, afinal de contas, o planejamento estratégico é a alta administração. Por isso, nesse slide, eu estou colocando que quem faz é a alta administração. O quem faz é no sentido, olha, quem bate o martelo no final das contas. Quem tem o poder de dizer, isso daqui vai ser implantado na empresa. No caso do planejamento estratégico, quem tem esse poder é a alta administração e ninguém mais. Bom, o outro tipo de planejamento é o planejamento tático, que está associado ao nível tático da empresa, aquele nível intermediário. Ele é elaborado pelo pessoal de nível médio e tem por finalidade estabelecer diretrizes para as unidades da empresa. Ou seja, as empresas, se elas tiverem um porte um pouquinho maior, elas vão ter várias unidades, que são os setores, os departamentos e tudo mais. As divisões, no caso de uma estrutura divisional. Então você pode ter um planejamento tático para cada uma dessas unidades da empresa. Se a empresa tem
4 departamentos, você pode ter 4 planejamentos táticos, embora você tenha apenas um planejamento estratégico. Por que você tem apenas um? Porque ele estabelece diretrizes para a organização como um todo. Ou seja, não faria sentido você ter 2, 3, 4 planejamentos estratégicos. Você tem apenas um. A partir dele, você desenvolve o planejamento tático. Aí sim, o planejamento tático você pode ter quantos você quiser. Vai depender da sua necessidade, vai depender daquilo que você achar mais adequado para a empresa. Inclusive, micro e pequenas empresas podem ter planejamentos táticos, sim. Muitas vezes o microempresário ou até o empresário da firma individual, né, só para destacar um pouquinho aqui a firma individual, que é só uma pessoa ali, eles muitas vezes têm aquela ideia de que esse negócio de planejamento é uma bobagem, toma muito tempo e não dá em nada. Olha, eu aconselharia, mesmo que você seja uma firma individual, ou seja, você é a própria firma, eu te aconselharia a ter um planejamento estratégico, tático talvez, mas com certeza um operacional. Então, estratégico e operacional eu acho fundamental. E eu vou explicar por que depois. Agora, ter o planejamento estratégico, mesmo que você não faça aquele processo todo detalhado que os manuais de planejamento estratégico orientam a fazer, pelo menos o básico do planejamento estratégico eu te aconselho a ter, mesmo que você seja uma firma individual ou uma microempresa. Planejamento estratégico ajuda muito a te dar uma ideia clara de qual é o mercado em que você está atuando, para onde esse mercado vai, como você tem que se posicionar nesse mercado. Planejamento estratégico é muito bom para te dar isso. E o planejamento tático, se você tiver pelo menos um número aí de unidades um pouquinho maior na sua empresa, 2, 3 unidades, eu também acho aconselhável a ter, porque ele também dá um direcionamento, o planejamento tático, ele dá um direcionamento muito bom ao trabalho nessas unidades. Por exemplo, você tem lá um setor de contas a pagar. Puxa vida, você tem um planejamento tático para esse setor de contas a pagar, é muito interessante mesmo. Porque você vai estabelecer ali uma série de objetivos e de metas a serem cumpridos ali por aquela unidade, né? Contas a pagar como um todo. Isso é muito melhor do que deixar as pessoas ali muitas vezes trabalhando de acordo com a cabeça delas. Bom, o último tipo de planejamento é o chamado planejamento operacional, que é feito pelo pessoal de nível operacional e tem por finalidade estabelecer diretrizes para grupos ou indivíduos. Ou seja, o planejamento operacional é um de escopo mais restrito de todos eles. O estratégico vale para a empresa como um todo, o tático vale para uma unidade específica ou algumas unidades específicas, e o operacional vale para grupos ou até mesmo indivíduos. Então, voltando ao caso do contas a pagar, você pode ter um planejamento tático para o setor de contas a pagar e, vinculado a esse planejamento tático, você pode ter, por exemplo, um planejamento operacional para uma equipe que trabalha apenas com contas a pagar para pessoas jurídicas e contas a pagar para pessoas físicas. Você pode ter essa divisão dentro da sua empresa. Então, nessas duas equipes, você trabalha com planejamento operacional, se isso for necessário. Então, o planejamento operacional ele é muito bacana de se ter dentro de uma empresa. Ele é muito importante mesmo. Agora, independentemente de quantos planejamentos operacionais e táticos você vai ter, eu ressalto mais uma vez, você tem apenas um planejamento estratégico. E outra, se você tem um planejamento estratégico, você precisa ter cuidado para que o planejamento tático e o planejamento operacional eles sejam condizentes com aquele planejamento estratégico. Afinal de contas, não faz sentido você ter um planejamento que vale para a empresa como um todo, como é o caso do planejamento estratégico, e depois você fazer um planejamento, um ou mais planejamentos táticos e um ou mais planejamentos operacionais que muitas vezes são contraditórios a esse planejamento estratégico. Então, isso não faz sentido. Então, você começa pelo planejamento estratégico e a partir dele você vai elaborando planejamentos táticos e operacionais para a sua empresa, de forma que os três tipos de planejamento estejam muito alinhados uns com os outros. Bom, eu queria falar agora um pouco sobre o planejamento estratégico. Eu vou falar sobre os três mais especificamente, mas eu queria começar com o estratégico em questão. Porque ele é o mais conhecido, ele é o que normalmente é falado nos jornais, nas revistas especializadas em gestão. Então vale a pena
falar algumas coisas sobre planejamento estratégico, embora o objetivo dessa web aula não seja ser muito específica nesse tipo de planejamento. Para isso, se você quiser saber mais, você pode buscar os livros sobre planejamento estratégico. Há muitos livros no mercado, alguns são bons, outros nem tanto, mas você pode buscar essa literatura e você vai ver, todos eles vão seguir lá alguns procedimentos. Procedimentos que eu vou mostrar aqui bem rapidamente. Há algumas variações, alguns livros não vão colocar dessa forma que eu coloco, alguns vão chamar coisas que aqui vão usar termos diferentes para as coisas que eu estou mostrando aqui, mas isso que eu estou falando com você é a linha geral do que é o planejamento estratégico. Você pode saber, embora haja variações, o planejamento estratégico, o cerne dele é isso que eu vou mostrar aqui para você agora. Bom, você começa com o planejamento estratégico estabelecendo a missão da empresa, que é a finalidade dela, a razão da existência dessa empresa. Depois, você estabelece as filosofias e valores, que são aquilo em que a empresa acredita, aquele conjunto de crenças da empresa. Depois, a visão da empresa, que é aonde essa empresa quer chegar, o que ela deseja ser no futuro. Ela quer ser uma líder de mercado, ela quer ser uma empresa com uma ótima reputação, tudo isso é parte da visão da empresa. Esse processo que eu estou mostrando, de visão, filosofias, valores e visão, repare que estão as setas aí indicando que é uma sequência cronológica aí. Tudo isso é parte do chamado planejamento estratégico, tá? Para chegar no planejamento em si, ou seja, o que você vai efetivamente fazer, você precisa definir essas coisas: missão, filosofias e valores, visão. Além disso, você também vai fazer uma análise do ambiente externo da sua empresa, ou seja, do mercado em que você atua. Conjuntamente com isso, há uma análise do ambiente interno, que vai dizer o seguinte: olha, quais são os recursos que eu tenho, qual é a minha cultura, quais são os meus valores internos aqui, qual é o método de trabalho dos meus funcionários, quais são as minhas capacidades internas. Tudo isso é feito dentro dessa análise do ambiente interno, melhor dizendo. Com essas duas análises, ambiente externo, que é o mercado, e interno, que é a parte, que é como a sua empresa efetivamente funciona, você é capaz, então, de definir objetivos e metas para serem cumpridos. Esses objetivos e metas vão dar margem à definição de estratégias ou planos. Aí eu pus estratégia barra planos justamente para ser coerente, porque os planos aí eles também estão nesse sentido de estratégia, ou seja, de ações que você efetivamente vai tomar para cumprir esses objetivos e essas metas. Depois de definidas essas estratégias ou planos, você vai, então, implantar aquilo que você planejou. E a partir da implantação, você vai ver o que deu certo, o que deu errado, e isso vai gerar um processo de feedback, ou seja, vai gerar informações que serão úteis para você, inclusive, reavaliar o seu planejamento. Nós dizemos que no planejamento estratégico você não muda tudo o tempo inteiro por causa desse feedback. Por exemplo, missão, filosofias e valores e visão são coisas mais ou menos estáveis na empresa. Você não vai mudar isso toda vez que você tiver um feedback sobre o seu planejamento. Porém, se você estiver numa empresa que atua num mercado, por exemplo, muito dinâmico, mercado de alta tecnologia é um caso clássico disso, a análise do ambiente externo provavelmente vai mudar bastante. Isso pode levar a uma readequação de objetivos e metas. Então, na verdade, o que muda com mais frequência no planejamento estratégico é essa parte que vai ali do ambiente externo, depois ambiente interno, definição de objetivos e metas, e aí por diante. Agora, missão, filosofia e valores e visão, embora possam ser mudados, não é comum que se faça isso no curto prazo. São coisas que você pode mudar mais a longo prazo mesmo. Bom, então essa daí é uma visão bem geral do que é o planejamento estratégico. O outro tipo de planejamento é o chamado planejamento tático. Então você vai ter a estratégia da empresa que foi definida lá pelo planejamento estratégico. A partir daí, você vai ter objetivos da sua unidade. Nós vimos que o planejamento tático é para a unidade. Repare que a seta aí desses objetivos é uma seta bidirecional, ou seja, a estratégia da empresa fornece informações para a definição dos objetivos e esses objetivos da unidade eventualmente podem, depois, num outro período, ajudar a fornecer subsídios para uma reformulação dessa estratégia da empresa. Bom,
dos objetivos, nós temos uma outra seta aí partindo, que é ligando as metas da unidade, né? Então, você definiu os objetivos, agora você vai definir as metas. E aí, a gente tem a implantação e o feedback. Repare que o planejamento tático, ele é bem parecido com o estratégico naquela partezinha final dele. Obviamente, você não vai precisar definir missão, nem filosofia e valores, e nem visão. Mas você... e também não vai precisar fazer uma análise do ambiente externo e do ambiente interno. Isso daí já está especificado lá no seu planejamento estratégico. Mas você também vai estabelecer objetivos, vai estabelecer metas, vai implantar e vai ter um feedback disso daí. Ou seja, o planejamento tático, ele vai ter uma ligação bem grande aí, o estilo dele, a forma dele, vai ter uma ligação muito grande com a forma lá do planejamento estratégico. Claro que, no caso aí, os objetivos e as metas são referentes à unidade. No planejamento estratégico, esses objetivos e metas são referentes à empresa como um todo. Bom, outro tipo de planejamento é o planejamento operacional. Muito parecido com o tático. Então, você vai partir ali da estratégia da empresa, da estratégia da unidade, né? Aí você vai ter que definir os objetivos do grupo ou do indivíduo ou dos indivíduos ali, depende do que você quer. Então, repare que você começa lá, já tem a unidade que tem a estratégia dela. Então, o operacional parte dessa estratégia da unidade. O tático parte da estratégia da empresa. Então, é bom você perceber essa diferença aí. Então, no operacional, você define esses objetivos mais específicos e depois as metas, tanto do grupo quanto do indivíduo, se for o caso. E aí você parte, evidentemente, para a implantação e feedback, fechando o círculo aí. As setas novamente são bidirecionais para dar aquela ideia de que essas coisas também podem fornecer subsídios para uma mudança da etapa anterior.